Olá, boa noite. Nossa equipe vai apresentar um trabalho sobre esboço de gráfico com cavidade e ponto de inflexão, tá? Somos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da Bahia, componente da disciplina de Cálculo 1, professora Karine Socorro. A equipe é designada por Leandro, Priscila, que sou eu, Samuel Medeiros e Stephanie. E o tema, como já havia informado, é concavidade e ponto de inflexão, esboço de gráficos, tá? Então, primeiro, o que falar sobre concavidade? Para a gente obter mais informação sobre o comportamento de uma função de f. Isso ele será feito com o auxílio do teorema de valor médio, tá? Que aí, no caso, para a gente compreender o significado de uma derivada de ordem superior, tá? Onde f, né, a função ele seja derivável, no caso de a em b. Se vocês verificarem aí, tem dois exemplos, tá? O primeiro, se f tem concavidade para cima, em AB, f derivada é crescente, tá? Se f tem concavidade para baixo, em AB, f é decrescente. Ou seja, quando ela tem concavidade para cima, a gente está falando de uma função positiva. Quando ela tem concavidade para baixo, uma função negativa, tá? Qual é a definição dessa concavidade? Seja f derivável em AB, a gente diz que f ela é côncava ou tem concavidade para cima, ou boca também, que é uma outra nomenclatura que a gente pode utilizar em AB. Se para quaisquer, né, x de P pertence a AB, como x é diferente de P, a gente tivermos essa concavidade voltada para cima aí, tá? E f, ela é côncava, ou seja, a nossa função ela é côncava ou tem concavidade para baixo em AB, se para quaisquer x pertencente a E, AB com x diferente de P, a gente tivermos a concavidade para baixo, ou seja, uma função tanto positiva quanto negativa, tá? Aí, no caso, o teorema de valor médio, que eu havia falo anteriormente, seja essa uma função derivável em AB, a gente teria algumas propriedades, tá? Ou seja, se f derivada ela for estritamente crescente em AB, então f terá concavidade para cima, como eu já havia falado, tá? E se f derivada for estritamente decrescente em AB, então f terá concavidade para baixo, tá bom? Aí, no caso, se vocês analisarem, a primeira derivada de uma função, ela é um coeficiente angular de reta tangente ao gráfico em cada ponto onde a derivada existe. Se vocês analisarem aí, a gente tem um exemplo de uma derivada de concavidade para cima, tá? E nela tem vários pontos. Sendo assim, se a derivada segunda também existir esse ponto, teremos que se o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, no caso aí um exemplo de gráfico, de y é igual a f de x, cresce à medida de que x cresce, f derivada de x maior que zero, e a concavidade, como eu havia falado anteriormente, a gente pode dizer que é concavidade voltada para cima, ou boca, ela é voltada para cima, tá? Se os coeficientes angulares da reta tangente ao gráfico da função y igual a f de x decrescem à medida que x cresce, f de x é menor que zero e a concavidade da boca é voltada para baixo. É o que eu já havia falado anteriormente. Se ela é positiva, a concavidade da boca é voltada para cima. Se ela é negativa, a concavidade da boca é voltada para baixo. Tá bom? Qual é o critério para essa concavidade? Se f ela for uma função derivada até a segunda ordem AB, ou seja, se f, o x ela é maior que o zero, tal que x pertence a A e B, então o f terá concavidade para cima, tá? Aí no caso é o critério. E se f derivada for menor que zero, tal que o x pertence a A e B, então f terá concavidade para baixo, tá? Aí a gente pode notar que se f derivada de x
ela é igual a f derivada em x maior que zero ou menor que zero, para todo x ele pertence a AB. Isso aí implica que f é estritamente crescente ou decrescente. E aí a gente vai analisar o teorema anterior para verificar se a nossa função ela é crescente ou decrescente, boca voltada para cima ou para baixo. Pessoal, vamos dar continuidade ao assunto, que se chama preposição. Vamos lá. F continua em AB, é derivável até a segunda ordem em AB. Ou seja, se fx é igual a zero para todo x e AB, então f tem a concavidade para cima. Se fx é igual a zero para todo x é AB, então f tem a concavidade para baixo. Utilizando essas ideias, podemos estabelecer o seguinte teorema. Se f é uma função que possui as duas primeiras derivadas contínuas sobre um conjunto S, teremos as situações abaixo. Se fx é igual a zero em algum ponto x de S, então o gráfico de f tem a concavidade boca, voltada para cima nas vizinhanças de x. Se fx é igual a zero em algum ponto de x de S, então o gráfico de f tem a concavidade boca voltada para baixo nas vizinhanças de x. Vou falar sobre o uso da segunda derivada para máximos e mínimos. Seja f uma função derivável sobre um conjunto S, tal que sua derivada f' seja uma função contínua e vamos supor que f possui um ponto crítico x igual a c em S, isto é, f' c igual a zero. Se f' c menor que zero, então x igual a c é um ponto de máximo para a função f. Se f c igual maior que zero, então x igual a c é um ponto mínimo para a função f. Exemplo, as funções fx igual a 1 menos x ao quadrado e gx igual a x ao quadrado definidas sobre S menos 1 e 2 possuem pontos críticos em x igual a zero. F' igual a zero igual a menos 2 menor que zero e g0 igual a 2 maior que zero, pelo que zero da segunda derivada x é igual a zero e ponto máximo local para f e ponto mínimo local para g. Aqui tem um exemplo da função f de x e menos x ao quadrado, com a concavidade para baixo. E aqui você tem a função g de x igual a x ao quadrado com a concavidade para cima. Às vezes, várias derivadas sucessivas da função se anulam no ponto crítico. Assim, o critério acima necessita ser ampliado. Bom, vamos fazer uma análise rapidinha de um gráfico aqui, levando em conta as definições que a gente viu lá no slide, né? E eu vou pegar primeiramente esse gráfico aqui, onde a gente vai ver a concavidade do gráfico de função, do gráfico de algumas funções, em decorrência da derivada. Por exemplo, a gente viu lá na definição que se f tem concavidade para cima em A e B, a derivada também é crescente em A e B. E se f tem a concavidade para baixo em A e B, logo a derivada também é decrescente em A e B. A gente pode observar isso pela reta tangente. Por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer, um ponto aqui, esse ponto aqui, né? E aqui eu traço a reta tangente, por exemplo. A gente vê que a reta tangente ela está decrescendo. Se eu pego outro ponto, mais ou menos aqui no meio, esse ponto aqui, a gente vê que ela já começa a subir um pouco. Mesma coisa se eu pegar pontos um pouco mais próximos de B. A gente vê que a reta tangente ela vai aumentando. Então, a gente consegue concluir o quê? Que a derivada f de x ela é crescente.
Mesma coisa aqui. A gente vai fazer análise observando através da reta tangente. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, próximo do A, e traçar uma reta tangente, ela assume um comportamento. Agora, se eu pegar outra reta aqui, a gente vê que a reta tangente ela já não está crescente, ela já diminuiu o seu valor. Isso, se a gente for aproximando para outros valores próximos de B, a gente pode até enxergar que chega um momento em que ela chega a ser decrescente. Por exemplo, um ponto aqui, né? Bem próximo aqui. A gente vê que ela já está um pouco mais decrescente. E a partir disso a gente conclui que a derivada f de x, né? Derivada, ela é decrescente. E aí, então, a partir da análise desses gráficos, opa, deixa eu ver se deu para mostrar certinho aqui. Mas a partir disso a gente consegue ver, né? Aqui, por exemplo, que a derivada ela é decrescente por conta disso. A gente fazendo essa análise desse gráfico aqui. E aí a gente consegue observar também nos pontos de inflexão. Por exemplo, o que é um ponto de inflexão? A gente viu lá no exemplo, né? Que o ponto de inflexão é basicamente o ponto onde a reta do gráfico ela muda a sua concavidade. Por exemplo, aqui ela tem uma concavidade para cima, né? Chega aqui, nesse ponto aqui, ela muda. Ela se torna, a concavidade, ela vira para baixo. Ó a abertura, tá vendo? Aqui, a concavidade estava para cima. Chegou nesse ponto aqui, a concavidade se tornou, virou para baixo. Mesma coisa aqui, ó. Nesse ponto, ela vinha com a concavidade para baixo. Aqui, ops, nesse ponto ela mudou. Então, aqui, ó, a abertura já se tornou para cima. Então, C2 também é ponto de inflexão. Mesma coisa aqui. Ela tinha um ponto C, e aqui mudou a concavidade, que no caso era para cima a concavidade, perdão, concavidade para baixo. Que aqui estava para cima, que a concavidade se tornou para baixo. Beleza? Então, ponto de inflexão é basicamente os pontos onde o gráfico ele muda a sua concavidade. De boa? Tranquilo. Bom, vamos ver aqui em um exemplo a partir dessa função aqui, né? Vamos começar calculando a derivada segunda, né? Como a gente viu no slide lá, a partir do teste da derivada segunda. Aí a gente calcula aqui, né? F' de x é igual o expoente, né? 3. Onde tem x menos 1, o expoente que era 3 diminuiu, ficou 2. Logo a gente calcula a derivada segunda. 3 vezes 2 vai dar 6, onde x menos 1, o expoente que era 2, diminui 1, continua com 1, então não precisa colocar nada. Então, aqui a gente deduz uma coisa, que a derivada segunda, ela é basicamente 6x, né? Vamos fazer na distributiva, menos 6. Logo, a gente viu lá na definição que isso daqui, se obedecer um comportamento em que o x ele for positivo, ou seja, ele for maior que zero, a concavidade ela é para cima. Se o x ele for negativo, a concavidade ela é para baixo. Então, 6x menos 6 maior que zero,
a gente tem com o valor de x aqui, x igual a 1, né? Vai passar o 6 para lá, vai ficar positivo, 6x é maior que 6, aí vai passar dividindo, x igual a 1. Logo, a gente tem que a derivada segunda, ela é maior que zero. Então, a concavidade, né? Concavidade, ela é para cima. Se o x, no caso aqui, né? Ele for menor que 1, a derivada, perdão, ela é menor que zero, a concavidade é para baixo. Tranquilo? Tranquilo. Então, como é que a gente pode escrever isso aqui de uma forma tranquila, de uma forma mais bonitinha? A gente pega aqui, né? De acordo com o que a gente conseguiu deduzir, que de menos infinito até 1, f tem concavidade para baixo. Para baixo. Já depois de 1 até mais infinito, né? F tem concavidade para cima. Tranquilo? E é isso aí. E o x igual a 1. Bom, o x igual a 1, ele é o que? Ponto de inflexão. Por que ponto de inflexão? Normalmente os pontos de inflexão são os pontos que anulam a derivada segunda. Se eu colocar 1 aqui, né, ele anula. 1 menos 1 vai dar 0, anulou a derivada segunda. Aqui 1 menos 1, 0, 0 vezes 6 vai dar 0, entendeu? Anulou a derivada segunda. E aí como é que fica mais ou menos o gráfico disso aqui? O gráfico disso aqui fica mais ou menos assim. Quando x for 1, né? Aqui, x é 1. Qual a nova vai ser nosso valor de 0? Então eu substituo aqui, né? Como eu substituí 1, vai dar 0. Então meu valor de y vai dar 0. Então o gráfico passa por aqui. Como a gente fez a análise, depois do 1, né? A gente escreveu aqui na anotação. Depois do 1, antes do 1, para menos infinito, é negativo. Depois do 1, para mais infinito, é positivo. Então, depois do 1, ele fica positivo. E antes do 1, ele fica negativo. Então, basicamente, seria esse um esboço bem simples, bem tranquilo do gráfico, certo? Beleza, continuando com esse exemplo aqui, a gente tem essa função aqui. Vamos calcular a derivada segunda dessa função. Então, primeiro a gente calcula a derivada primeira, né? Onde a gente vai ter 4x a terceira menos 4x, não é isso? E a derivada segunda de x, que é 12x a segunda menos 4. E aí, beleza. Vamos igualar isso aqui a zero, porque é uma função do segundo grau. A gente vai igualar isso aqui a zero, né?
Igualando isso aqui a zero, a gente tem 12 x ao quadrado menos 4 igual a zero. A gente fazendo aqui, né, uma resolução bem tranquila, né? 12x igual a 4, x ao quadrado é igual a 4 sobre 12, que isso aqui é igual a 1/3. A gente vai achar aqui as raízes dessa equação, ou seja, ficou 1/3. Aí a gente vai tirar aqui a raiz quadrada, né? Vai ficar x, que é igual a raiz de 1/3. A gente pode simplificar isso aqui como a raiz de 1 sobre a raiz de 3. Raiz de 1 é 1, então vai ficar 1 sobre raiz de 3. Tranquilo? Racionalizando aqui, multiplicando ambos por raiz de 3, né? Multiplicando ambos por raiz de 3, a gente vai encontrar raiz de 3 sobre 3, não é isso? Então, raiz de 3 sobre 3. Beleza. Mais ou menos a gente encontra isso, né? Tanto positivo quanto negativo. Mais ou menos isso aqui. Então, o que a gente encontra? Escrevendo isso aqui de uma forma mais tranquila, a gente consegue deduzir que o quê? Que de menos infinito até menos raiz de 3 sobre 3 e de mais raiz de 3 sobre 3 até mais infinito, a gente consegue encontrar a concavidade desse gráfico. Como é que a gente encontra isso e por que eu estou deduzindo isso? Porque se a gente fizer o estudo do gráfico, o estudo do sinal da função, perdão, o estudo do sinal, vou fazer aqui como a gente conhece, né? Opa, aqui é negativo, perdão. Não, aqui é positivo mesmo. Eu me atrapalhei, perdão. Aqui é positivo. A gente encontrou as raízes, não foi? Que foi menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3. Então a gente consegue escrever essa notação. Por quê? Vindo de mais infinito, tá vendo? De menos infinito até raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 3, ela é positiva. Tá vendo aqui? E saindo de raiz de 3 sobre 3 até mais infinito, ela também é positiva. Já o meio, que é entre menos raiz de 3 sobre 3, esse pedaço aqui, ela é negativa. Então, aqui a gente consegue observar que a concavidade dela é para cima. E no meio, a concavidade é para baixo. Tranquilo? São essas observações que a gente consegue ver. Beleza. Aqui a gente tem um polinômio, né? E a gente vai construir o gráfico desse polinômio usando o cálculo. E aí a gente tem uma série de passos que a gente pode ir seguindo até a montagem desse gráfico. Que o primeiro passo é estabelecer o quê? O domínio e as interseções com os eixos x e y, não é isso? Beleza. Como aqui é um polinômio, né? A gente consegue observar que isso aqui é um polinômio. O domínio dele é real.
ele não tem nenhuma restrição. Se fosse uma função, um logaritmo ou uma raiz quadrada, que tivesse algumas restrições, aí seria um pouco mais complicado. Porém, é um polinômio, não tem. O domínio dele é real. Então, qualquer número, ou as restrições dele não, tecnicamente não existem. E aí, a gente tem que estabelecer a interseção com o eixo x. Qual é a interseção de um gráfico com o eixo x? São as suas raízes, não é isso? Pô, mas é um polinômio de grau 4. Vai dar um trabalho. Então a gente só estabelece, né? O que é que a gente tem que encontrar. E a interseção com o eixo y, ou seja, onde é que eu acho uma interseção? Em que ponto a gente vai cortar o eixo y? É quando o meu x for igual a zero. Aqui é um polinômio, tá vendo? O grau independente, que não tem x, é o termo que representa o valor que eu vou cortar o meu eixo y. Aí, por exemplo, sempre que o meu x for zero, eu vou cortar o eixo y em algum ponto. Então, é só colocar zero aqui nos valores de x. Colocando zero nos valores de x, vai zerar todo mundo. Vai sobrar somente 2. Então, eu vou cortar o meu eixo y no meu ponto 2. Beleza? Tranquilo, a gente conseguiu essas informações. Aí vem a segunda, que é os pontos críticos e se é crescente ou decrescente. Quando é que a gente encontra isso? Quando a derivada segunda, né? Quando a derivada primeira, ela é zero. Quando zero a derivada primeira, né? A gente viu isso no exemplo anterior. E aí, por exemplo, vamos calcular aqui a derivada primeira. A derivada primeira, lá do polinômio, a gente vai ter, né? 12x a terceira menos 24x a segunda mais 12, né? 12x. O segundo termo ali dependente virou zero. Tchau. E aí a gente consegue simplificar isso aqui, como colocando x em evidência. Mas nesse caso em particular, como todo mundo aqui é múltiplo de 12, a gente consegue colocar 12x em evidência, né? Então, 12x em evidência, a gente encontra x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Beleza? Beleza. E aí, simplificando aqui, a gente tem um produto notável, né? Tá vendo aqui? A gente consegue escrever isso através de um produto notável. A gente tem x menos 1 ao quadrado igual a zero. De boa. Esse pedacinho aqui, se a gente parar para observar, vou até voltar a caneta aqui. Esse pedacinho aqui, ó, ele sempre será maior ou igual a zero, né? Não é isso? Maior ou igual a zero. Então, eu só vou observar o meu 12x. Se o meu x for negativo, o 12x será negativo. Se o meu x for positivo, o 12x será positivo. Então, é nele que eu vou observar aqui. Aí, por exemplo, por quê? Se eu colocar zero aqui, eu vou ter, né? 12 vezes 0, 0. Aqui vai zerar também. Então, uma das raízes é zero. Se eu colocar 1, isso aqui é bem tranquilo, por observação a gente consegue ver. Se eu colocar 1, também vai zerar. Vai igualar a zero aqui, porque 1 menos 1 vai dar 0. 0 ao quadrado é 0. E isso aqui vai dar 0 também. Então, 12 vezes 1 é 12, vezes 0 é 0, né? Então, x dualinha é igual a 1. A gente encontrou
as raízes, o ponto crítico. E a partir disso, a gente consegue deduzir algumas coisas que são importantes. Que é, por exemplo, se é crescente, por exemplo, o crescimento e o decrescimento. Então, se o meu f ele é crescente, o meu f é crescente, quando o meu x ele é maior ou igual a zero, né? A gente viu isso na definição. E o meu f ele é decrescente quando o meu x ele for menor ou igual a zero. A gente achou dois pontos críticos aí, não é? Então, se a gente estabelecer isso aqui numa reta do eixo x, a gente tem que o ponto 0, que é ponto importante, e o ponto 1, que é ponto importante. Antes do zero, ou seja, quando é zero, a minha derivada ela vai ficar negativa. Então, antes do zero, ele é decrescente. Ó. Porque se o meu valor de x ele for negativo, isso aqui vai ficar negativo. Então, quando ele é zero ou positivo, o zero ela passa a se tornar crescente, né? Então a gente conseguiu deduzir isso aqui. Ambas são crescentes. De boa, tranquilo, né? Não tem muito... É um pouquinho complicado, mas seguindo passo a passo a gente consegue chegar. O terceiro ponto é a gente definir máximo, mínimo, concavidade e inflexão, né? Ponto de inflexão. Isso a gente fez no exemplo anterior, que é calcular a derivada segunda. Beleza. Qual é a derivada segunda disso aqui? A gente tem, né? Que a derivada segunda de x é 36 x ao quadrado menos 48 x mais 12, né? Aqui é a derivada primeira, aqui é a derivada segunda. E aí a gente vai usar os pontos que a gente encontrou no item 2 para achar máximo e mínimo. Por exemplo, a minha derivada segunda, quando for zero, a gente vai ter o quê? X igual a zero, vai zerar todo mundo aqui e vai sobrar somente o 12. Então, 12. E o outro ponto da derivada segunda é o 1. Então, quando isso aqui for 1, vai ser 36 menos 48, que vai dar menos 12, mais 12, isso aqui deu zero. Aqui, bastante atenção, porque derivada positiva, ou seja, maior que zero, a gente tem uma regrazinha, uma informação muito importante, que é toda vez que a derivada segunda ela for positiva, é sinônimo de ponto mínimo. E toda vez que a derivada segunda for negativa, é significado de ponto de máximo. Então, a derivada segunda é positiva. Então, isso aqui é ponto de mínimo. O outro ponto, ele deu zero. Então, nem positivo nem negativo. Até então, eu não posso falar nada sobre ele. Então, é indefinido. Pode ser muitas coisas. Pode ser um ponto de inflexão, talvez. Não sabemos, mas a gente tem definido. Tem que ir com calma aqui. Tranquilo? Beleza. A gente definiu o mínimo e o máximo, como o resultado deu zero, deu indefinido. A gente começa a observar agora a concavidade. Concavidade. Por exemplo, a gente tem uma função quadrática aqui, né? Então, a gente faz a mesma coisa que a gente fez lá no item anterior, né? A gente estabelece aqui o estudo do sinal, como a gente aprendeu, né? Em matemática básica. E aqui a gente estabelece as raízes da função
da derivada segunda. E aí a gente vai igualar isso aqui a zero, né? Vamos ter 36x ao quadrado menos 48x mais 12 igual a zero. Vou colocar o 12 em evidência, porque todo mundo é múltiplo de 12, né? Então a gente vai ter 12 com 3x ao quadrado menos 4x. E aqui vai dar 1, né? Tudo isso igual a zero. Dividindo aqui o 12, né? A gente vai ficar só com esse parênteses aqui, né? Então 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Tudo isso igual a zero. Fazendo um Bhaskara aqui tranquilo, a gente começa a deduzir que a forma de Bhaskara a gente substitui, né? B ao quadrado menos 4ac, B ao quadrado é 16 menos 4ac, que vai dar menos 12. Então, o valor de Bhaskara, ele resultou em 4. E aí a gente substitui lá, né, na forma, né? X menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, menos B, né? Mais ou menos a raiz de delta. Delta é 4, vai dar 2 sobre 2A. 2 vezes 3 é 6. Então, a gente tem que x, se ele for positivo, a gente vai ter igual a 1. E se x ele for negativo, né? A gente vai ter que ele é 1 terço. E aí a gente tem aqui, né? As duas raízes, né? 1 terço. E aqui a gente tem 1. Beleza? Beleza. Estabelecemos aqui. E o quarto passo, que é as assíntotas. As assíntotas, elas são retas que elas aparecem de acordo com o domínio. Se o domínio tiver alguma restrição, aí a gente tem assíntotas. Como aqui no caso é um polinômio e o domínio dele é domínio real, não temos assíntotas aqui, tranquilo? Então aí a gente começa a observar uma coisa, que como é um polinômio, a gente não tem muitas assíntotas. Mas se fosse outra função, talvez poderia existir. Mas como não tem, tudo tranquilo, de boa aí. E porque as assíntotas também estão muito ligadas à noção de limite, né? Por exemplo, se fosse um racional, uma raiz quadrada que não pode ser negativa, mas como não tem restrições no domínio, é tranquilo. Passamos isso aqui e a gente começa podemos montar o gráfico do que a gente quer. Por exemplo, o gráfico vai ficar meio apertadinho aqui, né? Mas tomara que dê tudo certo. Por exemplo, aqui. Vamos montar aqui, né? Aqui bonitinho. Beleza. Tá aqui o nosso plano cartesiano. E aí? Encontramos dois pontos importantes, que é o ponto 0 e o ponto 1. Encontramos as raízes também, tá vendo? 1 e 1 terço. Então, eu vou colocar 1 terço aqui. Encontramos também lá na primeira ponta aqui, tá vendo? Onde o eixo Y seria cortado. Então, no ponto 2, né? Vamos colocar o ponto 1 aqui e vou botar o ponto 2 aqui. Então, aqui, ó, ponto 2. Beleza? E aí a gente vai observar algumas coisas. Por exemplo, se eu for substituir menos 1 lá na função aqui da derivada segunda, vai ser um pouco, ou perdão, lá em cima, vai ser um pouco trabalhoso, né? Então, a gente começa a entender que ponto, o ponto menos 1, ou 1 terço, perdão, é ponto de inflexão. Então, a gente observa que o gráfico,
ele corta o ponto 2. E aqui é onde a gente vai começar a estabelecer o comportamento dele. Mas ele vem decrescendo quando ele é negativo, ou ele vem crescendo quando ele é negativo. A gente viu lá, né? Cadê? Beleza. Descobri que o menos 1, ou 1/3, é ponto de inflexão. E que ela também corta o ponto 2. Ou o eixo Y aqui no ponto 2. E ela vem decrescendo, mas ela vem decrescendo com a concavidade para baixo ou com a concavidade para cima. A gente viu aqui, né? Esses dois nos denunciou isso. Então, ela vem decrescendo, né? E com a concavidade para cima, porque a gente acabou de observar aqui, né? Então, ela vem caindo, passou pelo ponto 2, né? Ponto 0 aqui, ó, 2. Chegou no ponto menos 1, menos 1 o quê? 1/3. Se eu estabelecer lá no polinômio lá em cima, o texto vai me dar um trabalho. Então, vou pegar um pontozinho aleatório aqui, dizendo que um texto é mais ou menos daqui, e que ele é meu ponto de inflexão. Então, ó, aqui subiu. Ponto 1 também é ponto de inflexão. Então, deixa eu observar lá. Se o meu x for 1, x igual a 1, né? Eu vou ter simplesmente que aqui vai resultar em 3, não é isso? 3. Então, eu só subir um pouquinho aqui o gráfico. Digamos que aqui seja o meu ponto 3, né? De uma forma bem aleatória. Aqui no ponto 3. Então, ó, ele vem, passa por aqui. E depois do mais 1, torna-se positivo novamente. Então, depois do mais 1, ela torna a crescer. Então, meu gráfico fica basicamente assim. Tranquilo? Espero que tenha dado para entender. É um pouquinho trabalhoso, mas é uma forma mais fácil, né? A gente conseguir montar um gráfico através de cálculo, né? E é isso aí. Obrigado.